Daniel Nitá aqui novamente com vocês. Trataremos nesse vídeo de sistema de transporte público, complementando nossos lançamentos na nossa base de simulação com o software iSum. Bom proveito! Vamos? Aproveitando dos dois lançamentos que foram feitos, um cruzamento não semaforizado e outro cruzamento semaforizado, estaremos traçando as nossas linhas de ônibus, definindo nossos pontos de ônibus e faixas exclusivas para transporte público urbano. Porém, para isso eu preciso aumentar um pouco essa nossa rede. Eu vou aumentar ela um pouquinho e depois voltamos a conversar novamente. Comecemos então pelo lançamento dos pontos de ônibus. O ponto de ônibus, o ícone dele é este que eu estou circulando, tá certo? Então clicamos em cima dele duas vezes, porque nós vamos fazer em todos os locais com relação ao ponto de ônibus. E vamos definir que, por exemplo, eu tenho um tipo de ponto, um ponto de ônibus nesse local aqui. Percebam que ficou amarelo. Se eu pegar a seta de seleção e clicar sobre ele, eu posso aumentar o ponto de ônibus e diminuir. Então ele vai dando para a gente lá a dimensão dele. Ó. Vamos colocar lá 12,6 metros para esse ponto de ônibus, como se fosse o comprimento do ônibus. Vamos pegar outro aqui. Vamos voltar aqui e selecionar duas vezes. Vamos dizer que tem mais um ponto de ônibus bem no meio dessa quadra. Pronto. Clicamos no item de seleção sobre o ponto e arrastamos 12, perto de 12,6. Clicamos fora da caixa. Está aí nosso ponto de ônibus também. É importante salientar que se eu clicar duas vezes no ponto, ele me aparecerá uma caixa. E essa caixa ele me dá a opção de ser um tipo de ponto normal ou então uma baia ou um terminal. Para esse, como se trata de um ponto, uma pista simples, então nós vamos clicar considerando uma baia. Vamos colocar uma baia e eu poderia dar um nome para esse ponto, por exemplo, ponto 001. Aí eu dou OK. Percebam vocês que a caixa amarela foi para fora do leito carroçável. Ó. Ela foi para fora, é como se tivesse uma estrutura aqui para o ônibus poder se acomodar, para ele poder se acomodar. E a partir dessa acomodação ele sairia sem interromper a passagem de outros veículos. O ideal, na verdade, é a gente aumentar um pouco mais ainda essa distância, mas quando a gente ativar uma simulação, a gente vai perceber esse fato, a gente aumenta o comprimento e aí não tem problema nenhum. Vamos fazer o mesmo para a continuidade dele. Vamos vir para cá, vou repetir o passo. Flecha de seleção, clico duas vezes, ele me abre uma caixa. Eu vou dizer que aqui é então uma baia, não um ponto normal. Eu vou apelidá-lo de 002. OK. Então temos aí, clicamos fora da caixa, temos aí mais um ponto fora do leito carroçável. Faremos isso então para outros pontos. Então iniciaremos aqui, imaginemos que aqui eu tenho uma linha de ônibus e tem o retorno dela. Vamos fazer então o retorno dela sendo próximo ao mesmo local. Então estamos aqui considerando também uma baia. Posso clicar com a seleção dentro dessa baia e redimensionar o seu comprimento, lá 12,6. Vamos manter aqui o comprimento meio padrão. Vamos fazer isso também com este ponto. Então, clicamos aqui no ponto de ônibus. Um pouquinho mais para cá, né? Em função da dificuldade de circulação que foi identificada no local, etc.
Nem sempre o ponto é bem na frente do outro, né? Então apontamos aqui com uma baia, dou OK, aumento aqui para 12,6 ou 12,7, para que fique claro a visualização. Olha lá, 12,7, pronto. Clico fora e ele está aqui. Vamos fazer isso para alguns outros lugares e voltaremos daqui a pouco. Criamos então a quantidade de pontos, a maioria como sendo baia. O que eu tentei fazer aqui foi colocar uma linha de ônibus nesse sentido, né? Sentido de vai, então nesse traçado, e outras linhas aqui. Nessa via que tem faixa dupla no mesmo sentido, né? Ou seja, tem um sentido único com duas faixas. Nós vamos lançar aqui, no nosso próximo passo, os nossos corredores exclusivos. Como é que a gente faz isso? Eu clico no meu primeiro trecho, clico 2 vezes. Ele vai abrir uma caixa para quem já conhece a caixa. E nessa caixa, ele vai perguntar para mim assim, faixa 1 ou faixa 2 que eu vou trabalhar? Bom, nós vamos trabalhar na faixa 2, porque o sentido é no sentido que vem de cima para baixo, né? Então é a faixa 2 que a gente vai querer, ou seja, os ônibus eles abrem e fecham a sua porta do lado direito do veículo, e colocamos lá, reservado para o transporte público. Então, clicamos aqui, ele aparece no item 49, Reserved Compulsory for Public, do OK. Quando eu clico fora, percebam que essa faixa ficou mais escura. E da mesma forma que a gente fez isso nesse primeiro trecho, nós repetiremos para os outros trechos que seguirão como uma faixa reservada, especificamente para o transporte público. Então a nossa rede ela ficou uma faixa reservada para o transporte público, por isso eu não utilizei ponto como sendo baia. O ponto o ônibus ele para na própria faixa, então na faixa de circulação, até porque tem como se desviar para outra faixa, um outro ônibus, ou na verdade os veículos que transitam por essa pista, ele normalmente estará vindo pela faixa da esquerda. Eu falo esquerda porque o sentido é quem vem de cima para baixo, né? Então ele vem transitando pela faixa da esquerda. E o nosso corredor exclusivo está na faixa da direita. Isso não impede que um ônibus faça uma ultrapassagem nesse sentido. Na verdade não impediria, mas pelo software Sun ele não faz isso. O ônibus ele vai criando uma fila. Essa é uma das limitações dessa versão também. Você não consegue fazer com que ele ultrapasse pela faixa da esquerda. Para esse software, as faixas exclusivas de ônibus são para ônibus e elas não saem dessa faixa. Nós lançaremos 3 linhas de ônibus utilizando o corredor de ônibus, ou seja, ele vem antes mesmo de existir o corredor, ele vai acessar, ele vem por uma via comum, uma pista simples, ele vai acessar o corredor e vai passar a ter prioridade sobre essa faixa. Ela vai até o final desse trecho. Ó. Então vão ser 3 linhas vão ser lançadas aqui e uma linha vai ser lançada no sentido transversal a esse corredor. Então ele vai e volta. No caso do corredor, ele só vai por essa pista. Então vamos lá, vamos começar. Iniciamos então clicando no software, vamos para projetos, novo. Esse caminho não é uma novidade para nós, né? Nós já utilizamos esse caminho porque nós estamos fazendo aí num projeto. Selecionamos transporte público e ele aparece para a gente aqui, linha de transporte público.
Na hora que ele faz isso, o que vai acontecer? Na barra da direita em projetos, ele vai aparecer para a gente lá como transporte público e a nossa linha de transporte público. Tá aqui onde eu estou mostrando para vocês aqui na seta, o mouse. Clicamos 2 vezes nele, ele aparece uma caixa. Eu destaco aqui uma caixa. E essa caixa ele tem algumas informações. Então, a caixa principal, né, a aba principal, abra quadro de horários e aqui atributos. Vamos então à principal. Vou só posicionar um pouquinho diferente aqui. Na principal, nós vamos criar uma linha que nós vamos chamar de linha Sapopemba. Sapopemba. Essa vai ser a linha que nós adotaremos, a primeira linha. E a partir daí eu clico nessa quadro de baixo. Começo a selecionar as vias por onde essa linha passará. Passa por aqui. Esse é o nosso segundo trecho. Terceiro trecho. Quarto trecho. Quinto trecho. Percebam que ele apareceu, esses trechos que nós selecionamos. Existem alguns pontos de ônibus que estão dentro desse trecho. E aqui eu preciso selecionar esses pontos. Então o primeiro ponto, 003, percebo que o 003 é esse, onde está selecionado o trecho. E eu vou clicar no 003 e ele passa a ficar verde. Vou por outro ponto e vou clicar 004, ficou verde. E assim farei então com os outros 2 que estão faltando. Por que você tem que selecionar isso? Porque existem sistemas de transportes onde determinado trecho não para todos os ônibus com relação a todos os pontos. Como é que acontece isso? Então existem pontos que param determinadas linhas, tem outros pontos que param outras linhas. Para isso que tem a necessidade de você fazer esse tipo de seleção. Fizemos esse lançamento, eu poderia dar OK aqui, vamos manter editar a rota, autoconectar, autodeslocar, sem problema nenhum, e vamos para o quadro de horários. Nos quadros de horários, eu clico no novo e vou dar um horário para ele. Como nós estaremos adotando em função de uma pesquisa, né, uma lógica hipotética, uma pesquisa que o horário de pico foi das 16h30 às 17h30, nós estaremos escrevendo aqui para que ele apareça no nosso quadro de projetos com essa nomenclatura. Então 16h30, 17h30. Aí eu venho para esse quadro de baixo. Nesse quadro de baixo nós colocamos novo e repetimos 16h30. O nosso pico é de 1 hora, horário de partida colocamos aqui como intervalo pontual. Passamos para o próximo quadro, onde definimos que vai ser ônibus. O tempo de intervalo entre as partidas, que seria aquela partida de origem dessas linhas, né? Então a gente pode colocar lá que o tempo de intervalo entre partidas passa a ser, por exemplo, vamos colocar aqui 8 minutos, então 0,8. Só para mudar um pouquinho, sem nenhum desvio e também conectado a nenhuma linha. Vamos deixar exatamente desse jeito. E aí ele pergunta para a gente o seguinte: qual que é a média de parada dessa linha em cima desses pontos? E aí ele fala: primeiro ponto, aquele de cima, o de mais para baixo, e assim até o final, que é esse último ponto, que é o 891. Esse aqui, ó. Então, o que a gente podia fazer? A gente poderia colocar um valor qualquer aqui, né? Mas a gente vai definir um período para todos os tempos. Uma média que a gente resolva colocar. Ele vai falar: olha, para cada ponto desse, o veículo vai parar 50 segundos. Então ele vai parar 50 segundos e eu dou um OK. Sem desvio, não vamos considerar desvio.
Então ele aparece como média em segundo, 50, para todos eles. Mantemos selecionado o mostrar defasagem e manteremos não selecionado o offset não aplicado. Está definido os pontos, damos OK e a gente vai perceber que aparece aqui a linha Sapopemba, linha do transporte público. Se eu clicar mais duas vezes nesse Sapopemba, todo aquele quadro que acabamos de preencher, a gente pode preencher novamente. Aqui tem alguns atributos que eu não costumo mexer, então mantemos exatamente dessa forma. Como eu falei, a gente vai lançar 3 linhas, então eu vou fazer o lançamento das 3 linhas seguindo esse mesmo padrão, adotando um pouquinho mudando um pouquinho alguns horários, né, só para que todos os ônibus não cheguem todos juntos. Porque se eu colocar o mesmo horário, 16h30, todos os ônibus, o que vai acontecer? Você vai ter uma carga de ônibus muito grande chegando no mesmo momento. Então eu vou colocar lá 16h30, outro 16h32, outro 16h34, só para poder variar um pouquinho. E mudar um pouquinho o intervalo também. Isso eu vou fazer e nós já retornamos. Já fiz todos os lançamentos das linhas com relação ao corredor. Percebam que ele aparece aqui uma marcação com uma outra cor, com mais escura, né? Mas depois a gente vai aprender como sumir com isso. Aí vamos criar agora a linha especificamente dessa parte transversal. Então primeiro a gente vem aqui, foi assim que eu criei as 2 linhas. Clico aqui com o botão da direita, o botão da esquerda seleciono criar linha de transporte público e clico nele, com o botão da esquerda. Aí aparece uma linha diferente aqui. Vamos agora clicar 2 vezes. Aí eu entro na tela principal e vou dar um nome para essa linha. Poderia dar um número também. O cuidado que eu daria só nesse caso do nome agora é porque eu tenho a mesma linha quem vai e quem volta. Então nesse caso específico nós adotaríamos o nome da linha e o primeiro sentido bairro-centro e o outro sentido centro-bairro para diferenciar essa linha nossa. Então vamos lá, vamos colocar um nome para ela. Nós chamaremos aqui de Campinas. Pronto, colocamos o nome de Campinas e vamos, da mesma forma que fizemos antes agora, selecionar os trechos. Então clique no botão da esquerda, no outro trecho de novo, botão da esquerda e mais uma vez. Aí preenchi já o segmento e vamos selecionar os pontos. Então, ponto 1, o ponto 2 e o ponto 6. Mudaram todos para a cor verde. Vamos para o 4 horário. Aqui eu esqueci de colocar princípio. Coloco underline e vamos colocar centro. Vai ser uma linha centro-bairro. Tá? Então já nomeamos essa linha. Depois disso, vamos para o quadro de horário. Clicamos de novo 16h30 underline 17h30 correspondente ao horário da horário de pico. Clique em novo e esse nosso vai começar às 16. Opa, eu dou uma caixinha mais aqui. Vamos começar às 16h35. Pronto, com 1 hora de duração. De novo selecionamos o ônibus e vamos dizer que ele vai ter um intervalo de 15 minutos. 15 minutos sem desvio, nenhuma conexão com outra linha, e aqui vamos dar um tempo para ele. Como é um intervalo maior, vamos dizer que tem mais embarque e desembarque. Vamos colocar aqui um tempinho de 55 segundos. Ok. Na hora que fazemos isso, ele aparece aqui do outro lado. Agora eu vou fazer a mesma coisa para outra linha, no sentido agora bairro-centro. Dou um OK, antes disso, né? Dou um OK. Ele aparece aqui para mim Campinas X
Campinas, Centro, Bairro. E agora eu vou fazer o retorno dela, Campinas, Bairro, Centro. Daqui a pouquinho nos falamos novamente. Concluí então o lançamento da linha Campinas Bairro Centro, ela aqui mostrando pra gente. Mas a única diferença que eu fiz com relação a Campinas foi que eu cliquei nos trechos de forma invertida. Então, Bairro Centro, clicando da esquerda para a direita, e aqui do Centro Bairro, eu vim clicando da direita para a esquerda. Então, cliquei nesse trecho, cliquei nesse trecho e cliquei nesse trecho. Logo depois cliquei nos respectivos pontos de ônibus. Mantive o intervalo, mesmo intervalo, e o horário, alterei um pouquinho o horário de início também. Bom, então aqui estamos demonstrados aqui no transporte público, linha de transporte público. Aqui aparece para a gente as linhas, que na verdade são Sapopemba, Sergipe, Sorocabana, aquelas que estão nos corredores. E aqui a nossa linha Campinas, que está na transversal do corredor. Como é que nós fazemos agora para eliminar essas sombras das linhas, né? Que as sombras das linhas estão aqui aparecendo para a gente. Então a gente vai para camadas, que está aqui embaixo, na parte inferior do lado direito, onde eu estou circulando aqui com o mouse. Clico nela, ele aparece com PT Network. Se eu desabilitar ele, o que vai acontecer com nossas marcações das linhas? Eles somem, tá vendo? Podemos também tirar o eixo das vias, que é o nosso arquivo que a gente chamou de categoria, né? Então podemos tirar também e só ficar demonstrando a nossa rede viária com um sistema de transporte. A única coisa que eu posso acrescentar ainda é voltando na aba Projeto, né? Aqui embaixo do lado direito. O que a gente pode fazer ainda é em Projeto, selecionar Novo, Transporte Público. Eu tenho um plano de transporte público. Na hora que eu clico nele, ele aparece para a gente o nosso plano de transporte público. Quando eu clico duas vezes no plano de transporte público, ele me dá uma caixa. Ele me dá essa caixa, me apresenta todas as linhas que nós acabamos de fazer. E eu preciso inserir essas linhas dentro desse plano. Aí depois a gente vai ver até onde esse plano vai ficar encaixadinho depois. Então a gente pega essas linhas todas, eu posso clicar nesse botão. Nesse botão ele coloca 5 linhas para mim. 5 linhas na verdade seriam 4, né? Que uma acabou sendo dividida em duas, que a gente pegou os dois sentidos, bairro centro e centro-bairro. E damos aqui o nosso OK. Poderia enxergar um pouquinho o quadro de horário gráfico, mas eu não vou mexer com isso, eu nem costumo mexer com isso, deixo desse jeito e dou OK. Pronto, nosso plano de transporte público, que eu posso renomeá-lo também, se der 2 cliques, eu posso colocar lá plano de transporte público, por exemplo, das 16h30 às 17h30, considerar aqui também o horário de pico. Por que é importante eu fazer isso? Porque pode ser, olha, ele aparece aqui, eu vou puxar a caixa um pouquinho mais, só completando. Por que eu faço isso? Porque eu poderia adotar outros planos de transporte público com horários diferentes. Por exemplo, vamos dizer que eu peguei o pico da tarde, mas eu poderia ter um outro plano para o pico da manhã, um outro plano para o período do almoço, e um outro plano, se eu fizesse, né, um período da noite, por exemplo, ou um final de semana. E aí eu numeraria e conseguiria fazer a simulação de uma forma que eu só selecionaria o meu plano de transporte público. Depois ficará mais claro quando a gente estiver falando de realmente fazer a simulação, ok? Espero que tenham gostado. E se gostaram, compartilhem, deem um like, comentem. E no nosso próximo vídeo estaremos falando sobre pesquisa. Nos vemos na próxima. Até mais.